Desde 2019, ano em que Wilson Lima assumiu como governador do Amazonas, o estado vem observando o quanto a falta de experiência em gestão pública de um governante pode ocasionar danos à população e ao estado. O Amazonas viu seu índice de desemprego aumentar, além do preço cobrado pelo agravamento da pandemia. Ainda na primeira onda, o governador já deixou um sinal de como seria a sua gestão ao realizar compras superfaturadas em 133% de respiradores pulmonares, em prática investigada pela Polícia Federal com a deflagração da Operação Sangria ainda em 2020. E quando se pensava que o cenário não podia piorar, veio a segunda onda no estado, que culminou na crise do oxigênio em janeiro e fevereiro, quando vários amazonenses morreram sufocados nos hospitais, esperando pelo insumo que demorou a chegar. A segunda onda veio tão forte no Amazonas que apenas nos 2 primeiros meses de 2021, o estado registrou mais óbitos por Covid-19 do que em todo 2020. Com tantas polêmicas desde que assumiu seu mandato, o governador entrou na mira de várias investigações. Os contratos que vem firmando viraram alvo de inquérito de órgãos estaduais e federais. A mais recente investigação sobre ações do governador foi instaurada pelo Ministério Público do Amazonas, que investiga as licitações ou as dispensas delas realizadas pelo governo, contratados ou usados no combate à Covid-19. A promotora de justiça que instaurou a ação foi Sheila Frota, que afirmou na decisão que é crime frustrar ou fraudar licitação para obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. A promotora também revelou que o governo do Amazonas não respondeu ao ofício enviado pelo Ministério Público, que buscava obter informações acerca dos contratos firmados pelo governador do estado. Ainda no documento, o órgão revelou haver suspeitas de fraude de licitações em contratos firmados pelo governo do Amazonas no combate ao coronavírus, principalmente voltado a atos de dispensa de licitação. O cerco das investigações vem se fechando contra o atual mandatário estadual, que em breve deve prestar depoimentos a senadores para justificar seus atos à frente do estado. No último dia 29, a CPI da pandemia no Senado recebeu requerimentos em que pediam a presença do governador Wilson Lima para prestar depoimento e cobrar explicações quanto a irregularidades em contratos, a falta de oxigênio no estado, assim também como fraude em licitações e também superfaturamento em compras. A crise da saúde no Amazonas é um dos focos da CPI da pandemia. O estado foi palco de denúncias em 2020, após a CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas apurar diversas irregularidades na compra de ventiladores pulmonares. No mesmo ano, ocorreu a Operação Sangria, que investigou o desvio de recursos públicos destinados à saúde. Veja o caso do estado do Amazonas, senhor presidente. É tão grave a situação que levou a Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal, com o objetivo de investigar desvios de recursos, a determinar busca e apreensão na casa de secretários, na residência do governador, no palácio, tudo autorizado pelo ministro Francisco Falcão do STJ. Foi pedida a prisão do próprio governador. Há pedido de afastamento do governador do cargo. No documento, o senador justificou a convocação para que o governador do estado prestasse depoimento na CPI, criada para apurar as ações e omissões no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, voltado para o estado, o agravamento da crise sanitária no Amazonas, com a ausência de oxigênio para pacientes internados e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações,
superfaturamentos, desvio de recurso público, assinatura de contrato com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo, para isso, de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos, federais, estaduais e municipais no trato com a coisa pública, devido à vigência da calamidade originada pela pandemia do coronavírus.